As caricaturas que Navarro apresenta, na verdade, explicam como a China alcançou uma industrialização bem-sucedida. Sendo alvo da guerra econômica dos Estados, qualquer país que se recuse a ser um vassalo dos Estimados é submetido ao manual de intimidação de Washington, especialmente países grandes. Um exemplo interessante é a Índia, que em questões vitais para sua soberania, resistiu de forma silenciosa, mas firme, à coerção americana. Donald Trump gosta de se autodenominar um outsider, um populista lutando pelo povo contra o establishment. Trata-se de substituir um sistema político fracassado e corrupto, e quando digo corrupto, estou falando de totalmente corrupto, por um novo governo controlado por vocês, o povo americano. Mas a verdade é diferente. Por trás de Trump está uma poderosa coalizão de bilionários, financistas e magnatas do Vale do Silício, a própria elite corporativa americana, que ajudou a manipular o sistema econômico dos Estados desde o início. Mesmo o verdadeiro destaque da posse presidencial de Trump não foi o populismo, foi o desfile da elite corporativa americana reunida ao seu redor. Uma análise das figuras influentes no regime Trump deixa claro que a administração Trump, na verdade, reflete o poder de Wall Street e do Vale do Silício. Vejamos, por exemplo, o bilionário Nelson Peltz, que fez sua fortuna com títulos podres e aquisições alavancadas. Ele é o principal arquiteto do financiamento eleitoral da campanha de Trump e agora é uma figura influente dentro da elite dominante de Trump. Ou John Paulson, o gestor de fundos de hedge que ficou rico apostando contra o proprietário americano, agora é um dos principais conselheiros de Trump em assuntos econômicos. Ou Steve Wynn, o magnata dos cassinos de Las Vegas e associado de longa data de Trump, agora foi elevado a presidente financeiro e conselheiro. David Sachs, um barão das criptomoedas, agora lidera o setor de IA e cripto no governo Trump. Ele ajudou as criptomoedas a se tornarem um ativo financeiro sem precedentes. Agora também uma bolha financeira respaldada pelo dólar. Peter Thiel, cofundador do PayPal, e Joe Lonsdale fundaram juntos a Palantir, uma notória gigante de tecnologia de defesa com contratos com a CIA, famosa por alimentar a vigilância em massa nos Estados, deportações pelo ICE, policiamento preditivo, direcionamento militar e por ser parceira direta das Forças de Defesa de Israel, fornecendo inteligência de campo Itália, baseada em IA no genocídio em Aramel. Agora Thiel, Sachs e Lonsdale são principais conselheiros do governo Trump em assuntos militares e internacionais. Ou então, por exemplo, gigantes do capital de risco, como Mark Andreessen e Ben Horowitz. Eles são outros grandes nomes do Vale do Silício, que representam a classe bilionária que Trump agora lidera. Na verdade, o vice-presidente J.D. Vance é ele próprio um ex-investidor de capital de risco do Vale do Silício e foi financiado por Peter Thiel, da máfia do PayPal. Ou então, por exemplo, Howard Lutnick, o secretário de Comércio. Ele foi CEO do cantor Fitzgerald, um banco de investimentos, antes de entrar para o governo Trump. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, talvez a pessoa mais importante por trás das políticas econômicas de Trump, como chamado pela Bloomberg, foi um dos principais gestores de fundos de hedge e foi gestor de investimentos para superbilionários como George Soros e Stanley Druckenmiller. Finalmente, Steve Mnuchin, possivelmente o mais importante funcionário da Casa Branca, responsável por relações exteriores, o próprio Trump e seu genro, Jared Kushner, todos vêm do império imobiliário de Nova York e transformaram suas viagens oficiais em uma extensão de seus interesses empresariais. Este não é um governo de outsiders. Na verdade, trata-se de uma fusão da Casa Branca de Trump com a classe bilionária, financistas, gestores de fundos de hedge, magnatas do setor imobiliário, donos de cassinos, banqueiros de investimento e capitalistas de tecnologia. Exatamente o establishment que Trump dizia combater. Em sua administração, não há um único líder sindical, representante dos trabalhadores ou defensor dos trabalhadores comuns, nem mesmo um.
Em vez disso, o gabinete e os principais conselheiros são capitalistas financeiros. É a pura fusão do poder estatal com as corporações americanas. O que mais poderia explicar o espetáculo de CEOs de alto escalão, como Tim Cook da Apple, aparecendo na Casa Branca para presentear Trump com presentes pessoais luxuosos, incluindo uma barra de ouro? Em qualquer outro lugar, isso seria condenado como corrupção ou, na melhor das hipóteses, capitalismo de compadrio. Agora imagine a indignação da imprensa americana se o presidente da China recebesse tais presentes de líderes empresariais chineses. Chega de bilionários assinando cheques. Essa mesma classe financiou uma poderosa rede de think tanks conservadores e elevou ideólogos que agora ocupam cargos dentro do governo Trump. Eles são os arquitetos de uma doutrina que combina liberdade corporativa irrestrita com guerra econômica no exterior. Pegue, por exemplo, Peter Navarro, o principal estrategista de comércio e manufatura do governo Trump. Ele tem sido uma das vozes mais influentes da administração em questões comerciais. Navarro defende uma política de tarifas permanentes sobre a China, descrevendo as tarifas como uma máquina de arrecadação para Washington. Recentemente, ele tem estendido essa retórica para outros países, como a Índia. Sua abordagem utiliza tarifas sobre produtos importados, que, na prática, são pagas pelos consumidores americanos e pela classe trabalhadora, para ajudar a financiar cortes de impostos para os mais ricos, ao mesmo tempo em que restringe o desenvolvimento industrial no exterior. Os livros de Navarro, Crouching Tiger, Death by China e The Coming China Wars, na verdade revelam o cerne de seu argumento comercial. Trata-se de uma mistura peculiar de fé no livre comércio e de excepcionalismo americano. Ele parte do princípio de que o verdadeiro livre comércio sempre favorece os Estados Unidos. Por essa lógica, a ascensão econômica da China só pode ser explicada pelo que ele retrata como pirataria, fraude, trabalho forçado e manipulação, não por competição justa. Como observação, Navarro não tem nada a dizer sobre a história das corporações dos Estados Unidos, abandonando a manufatura em favor das finanças, em busca de maior acumulação por meio de dividendos, juros e aluguéis sem precedentes. Ele ignora a realidade de que a própria estratégia americana de hegemonia financeira, atraindo capital global, repetidamente sufocou seu crescimento industrial ao valorizar o dólar e prejudicar a competitividade das exportações. Também está ausente qualquer reconhecimento da vasta produção acadêmica sobre a ascensão industrial da China, seu investimento deliberado em capital humano, o controle estatal da terra, o gasto público sustentado em infraestrutura, a rigorosa regulação financeira e o setor híbrido único, baseado em parcerias público-privadas no país. Essas políticas, e não as caricaturas apresentadas por Navarro, explicam de fato como a China alcançou uma industrialização bem-sucedida. De qualquer forma, voltando ao nosso tema sobre influenciadores de políticas, Navarro não está sozinho. Ele conta com a companhia de Stephen Miran, associado ao conservador Manhattan Institute e à Hudson Bay Capital. Miran é atualmente o presidente do Conselho de Assessores Econômicos na administração Trump. Ele elaborou o chamado Plano do Acordo de Mar-a-Lago. O Acordo de Mar-a-Lago pretende usar tarifas e o poder militar dos Estados Unidos para forçar outros países a desvalorizar politicamente o dólar, a fim de impulsionar as exportações americanas às custas dos demais. Isso é inspirado no infame Acordo Plaza de 1985, que forçou politicamente o Japão a financiarizar sua economia industrial, levando, em última análise, a um colapso financeiro que paralisou permanentemente a economia japonesa. O plano de Miran para o Acordo de Mar-a-Lago representa uma abordagem de empobrecer o vizinho, chantageando outros países a sacrificarem suas próprias indústrias em benefício dos Estados Unidos. Em seguida, temos a American Compass, financiada pelo bilionário gestor de fundos hedge Thomas Klingenstein e pela família Walton. A American Compass é um dos principais think tanks que defendem tarifas elevadas como forma de criar uma ruptura definitiva com a China, propondo corte e quaisquer experimentos
e fluxos de capital. Klingenstein também tem seu próprio think tank, o Claremont Institute, que faz parte do ecossistema que promove a guerra econômica contra o resto do mundo atualmente, especialmente grandes países como China, Índia, Rússia e Brasil. As corporações americanas, junto com esses pensadores e think tanks de extrema-direita, planejaram impor uma ordem global baseada em uma abordagem de cenoura e chicote do livre mercado e tributo, cujo principal executor é a Casa Branca. Isso confundiu muitos observadores atentos, levando-os a interpretar erroneamente o Trumpnomics como uma reversão da globalização. Na realidade, o Trumpnomics não é uma reversão da globalização. Na verdade, trata-se de uma recriação da globalização, em que a força não econômica do governo dos Estados Unidos complementará a força de mercado das corporações americanas para impedir a ascensão de outras nações. Bem, temos uma palavra simples para isso no sul global: imperialismo. A classe bilionária dos Estados Unidos tem promovido uma guerra econômica de globalização coercitiva, forçando países mais fracos a abrir seus mercados, ceder espaço para políticas próprias e entregar privilégios de resgate para corporações americanas em troca de um alívio simbólico nas tarifas. Por exemplo, o recente acordo entre Indonésia e Estados Unidos obrigou a Indonésia a eliminar 99% das tarifas sobre importações dos Estados Unidos, enquanto suas próprias exportações ainda enfrentam uma tarifa média de 19% nos Estados Unidos. A Indonésia concordou em remover exigências de conteúdo para produtos dos Estados Unidos, aceitar padrões mais fracos de segurança veicular e emissões dos Estados Unidos, reconhecer automaticamente aprovações da FDA para dispositivos médicos e produtos farmacêuticos, isentar alimentos e produtos agrícolas dos Estados Unidos de licenciamento local, aceitar certificações dos Estados Unidos para carne, laticínios e aves, eliminar tarifas sobre bens intangíveis, apoiar uma moratória sobre taxas digitais que protegem as Big Techs e adotar regras restritivas de propriedade intelectual para enfraquecer proteções para conhecimentos tradicionais e recursos genéticos. Isso dificulta o uso de licenças compulsórias para reduzir preços de medicamentos ou desafiar monopólios, garantindo, em última análise, que a Big Pharma e as corporações dos Estados Unidos capturem rendas provenientes do conhecimento, da medicina e da biotecnologia. Tudo isso fez com que a Indonésia tivesse que abrir mão de seu interesse nacional de regular sua própria esfera em benefício das corporações americanas. Em sua entrevista a Bloomberg, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, admite descaradamente que um de seus principais objetivos com a tarifa é usá-la como instrumento de pressão para coagir outros países a fazer concessões, investimentos ou pagamentos de tributo. Ele disse sobre Trump, e cito, "A arma tarifária estará sempre carregada e sobre a mesa." O sucesso do uso das tarifas como mecanismo de imposição foi visto recentemente quando Japão, Coreia do Sul e União Europeia aceitaram tarifas de 2 dígitos em troca de centenas de bilhões de dólares em fundos de investimento dos Estados Unidos. Não importa que os valores prometidos sejam maiores do que o que realmente será realizado. O que é importante é que os Estados Unidos têm usado tarifas para forçar fluxos de investimento a seu favor em um estilo clássico neofeudal. É neofeudal porque, sob o feudalismo, os vassalos tinham que prometer tributos maiores do que realmente entregavam. A função dessa promessa é reiterar o poder, e seu simbolismo cultural é tão importante quanto a renda econômica real. Mas nem todo país aceita o status de vassalo como os aliados dos Estados Unidos. Muitas grandes potências se recusaram a ser vassalos dos Estados Unidos, e isso está mudando a ordem global de baixo para cima. A principal delas, é claro, é a China. Desde 2017, quando o governo Trump começou a impor tarifas à China como parte de sua tentativa de conter o país, Pequim tem consistentemente imposto tarifas retaliatórias sobre uma ampla gama de importações dos Estados Unidos. Por exemplo, a participação dos Estados Unidos nas importações agrícolas da China caiu para 12% em 2024, ante 20% em 2016,
enquanto a participação do Brasil nas importações chinesas subiu para 22%, partindo de apenas 14%. Em linha com o histórico de retaliação da China, após as tarifas abrangentes impostas em 2 de abril, o chamado Dia da Libertação, a China imediatamente anunciou um plano para reduzir a inclusão de farelo de soja na ração animal em 10% até 2030, uma medida que pode cortar as importações anuais de soja em cerca de 10 milhões de toneladas, ou quase metade das exportações de soja dos Estados Unidos para a China no ano passado. À medida que a China se volta para a América Latina para substituir as importações dos Estados Unidos, o governo Trump intensificou seu ataque à América Latina. Hoje também falamos sobre a Venezuela, aliás. A Venezuela está um caos. É uma situação muito perigosa e muito triste. Mas também conversamos sobre a Venezuela. Existem muitas opções para a Venezuela. E, aliás, não vou descartar uma opção militar, que inclui os ataques recentes ao Brasil. A China reconhece que as tarifas são um pretexto para uma guerra econômica maior, com o objetivo de estagnar seu desenvolvimento, e por isso, rapidamente se inspirou na própria estratégia de Washington e lançou uma série de medidas econômicas retaliatórias contra os Estados Unidos. A China, com seu monopólio sobre minerais de terras raras, anunciou proibições de exportação de galho e germânio usados em semicondutores. Isso ameaçou corporações multinacionais americanas, como a Nvidia e seus aliados, como a TSMC, que fabricam chips. A China também limitou as exportações de grafite, essencial para baterias de veículos elétricos, em resposta às restrições americanas aos chips. O elemento mais importante da retaliação chinesa é que ela atingiu justamente onde os Estados Unidos não querem ser atingidos: suas indústrias de defesa e tecnologia. Mas a retaliação de Pequim não se limita às sanções. Ela também subiu a escada tarifária, começando com 15% sobre carvão e GNL e 10% sobre máquinas e veículos, depois aumentando para 34%, 84% e até 125%, mirando amplas importações dos Estados, incluindo produtos agrícolas e industriais. No lado dos investimentos, a retaliação da China inclui a redução das reservas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos para o menor nível em mais de uma década, aumento recorde nas compras de ouro, ampliação do uso do yuan em liquidações comerciais, especialmente com a Rússia, Ásia Ocidental e África, e o lançamento do sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços como alternativa ao sistema SWIFT ocidental. Isso gerou um enorme pânico em Washington em relação aos rendimentos dos títulos e à hegemonia do dólar. Tanto que o secretário Scott Bessent, em uma entrevista a Bloomberg, afirmou que proteger a hegemonia do dólar americano se tornou uma de suas principais preocupações recentemente. Enquanto isso, a China está moldando o mundo ao aprofundar laços com o restante do planeta, inclusive reduzindo sua dependência do Ocidente ao expandir o comércio para além dos Estados Unidos. Em 2023, os países da ASEAN superaram os Estados Unidos como o maior parceiro comercial da China. O comércio entre China e África ultrapassou 280 bilhões de dólares, com investimentos recordes em infraestrutura. O comércio com a América Latina ultrapassou 480 bilhões de dólares, com foco em energia e agricultura. E a iniciativa do Cinturão e Rota já assinou acordos com 150 países, fortalecendo laços globais. Mas a China não é o único país na mira da guerra econômica dos Estados Unidos. Qualquer país que se recuse a ser um vassalo dos Estados Unidos é submetido ao manual de intimidação de Washington, especialmente países grandes. Um país interessante é a Índia. No início dos anos 1970, Washington se aproximou de Pequim para remodelar o equilíbrio da Guerra Fria. Após a viagem secreta de Henry Kissinger à China em julho de 1971, o presidente Nixon se encontrou com o presidente Mao em fevereiro de 1972 e emitiu o Comunicado de Xangai, ponto de partida para a normalização das relações entre Estados Unidos e China.
A medida explorou explicitamente a cisão sino-soviética existente para perpetuar as diferenças entre Moscou e Pequim. Avançando no tempo, analistas realistas como John Mearsheimer há muito argumentam que os Estados Unidos deveriam normalizar as relações com a Rússia para conter uma China em ascensão. Há uma recomendação de política voltada para o engajamento com a China, porque muitas vezes há um aspecto dos seus escritos que trata apenas da realidade. Mas também existem aspectos em que você defende políticas. Vimos isso no Iraque, em Israel, na Rússia e assim por diante. Então você pessoalmente acredita que os Estados Unidos deveriam conter a China? E em caso afirmativo, quais deveriam ser os meios e formas de conter a China? Não tenho dúvidas de que os Estados Unidos devem conter a China. Minha teoria de política internacional diz que, à medida que a China se torna mais poderosa, o mais inteligente para ela é dominar o leste asiático, da mesma forma que os Estados Unidos dominam o hemisfério ocidental. E o motivo pelo qual a China gostaria de fazer isso é que essa é a melhor maneira de aumentar sua segurança. Quanto mais poderosa você é em sua própria região, e claro, se você se torna um hegemon regional, você atinge o auge do poder em sua região, mais você maximiza sua segurança. Os Estados Unidos são um hegemon regional no hemisfério ocidental, e se a China for inteligente, tentará se tornar um hegemon regional no leste asiático. No entanto, isso não é do interesse nacional dos Estados Unidos. No entanto, isso fracassou de forma espetacular, já que a guerra por procuração da OTAN com a Rússia só aproximou ainda mais a China e a Rússia. O que muitos comentaristas consideram mais realista, na verdade, é usar uma Índia em ascensão para conter a rival superpotência China, assim como Washington usou uma China em ascensão para conter a rival superpotência União Soviética. No entanto, essa estratégia de usar a Índia contra a China está esbarrando na política de empobrecer o vizinho adotada por Washington durante o governo Trump. Durante o primeiro governo Trump, em junho de 2018, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre o aço indiano e de 10% sobre o alumínio indiano. No ano seguinte, em 2019, os Estados encerraram o status de benefício de isenção tarifária do GSP para a Índia. Após Trump voltar ao poder, essa escalada contra a Índia continuou. Em 2 de abril, no chamado Dia da Libertação, foi anunciada uma tarifa de 26% sobre a Índia. Finalmente, em 7 de agosto, uma tarifa de 25% entrou em vigor. Mas se isso não fosse suficiente, alguns dias depois, 25 sanções adicionais foram aplicadas à Índia por comprar petróleo russo. Como está agora, a Índia enfrenta um total de 50% em tarifas, exatamente igual ao que é imposto à China. Claro, a Índia não é a China. Ela não pode retaliar em igual escala contra Washington. Mas, devido ao seu tamanho, Nova Delhi também não pode ser pressionada como nações menores. E em questões vitais para sua soberania, a Índia tem resistido de forma silenciosa, mas firme, à coerção americana. Tome-lhe como exemplo. Washington exigiu que a Índia abrisse seus mercados de laticínios, pecuária e grãos para as empresas agroindustriais subsidiadas dos Estados Unidos. A Índia recusou, protegendo sua economia camponesa, já abalada por dívidas e pelo estresse climático. É importante notar que os pequenos camponeses indianos compõem uma das populações mais pobres do mundo. Em outras palavras, as guerras tarifárias agrícolas de Trump contra a Índia são uma forma desprezível de guerra econômica travada por Washington contra alguns dos trabalhadores mais pobres do planeta. Os Estados Unidos também pressionaram a Índia a reduzir sua dependência de armas russas, que ainda representam mais da metade do arsenal indiano, para que empresas de defesa americanas como Boeing, Lockheed Martin e Raytheon pudessem conquistar o mercado indiano. Os Estados Unidos enevam 100% words you're working with things. Mas a Índia se recusou a cometer suicídio ao recorrer a contratos de defesa caros e pouco confiáveis dos Estados Unidos, especialmente porque até mesmo as elites indianas mais pró-Ocidente
agora percebem que Washington trata a Índia apenas como um mercado explorável e um peão em seu jogo anti-China. Como resultado, uma mudança geopolítica monumental está em andamento, afetando não apenas a Ásia, mas a política global como um todo. Essa mudança é marcada pela recusa da Índia em continuar rompendo seus laços com a China em benefício dos interesses dos Estados Unidos. Só nas últimas semanas, a Índia restabeleceu vistos de turismo para cidadãos chineses, liberou investimentos chineses, que estavam bloqueados há muito tempo no país, e sediou uma reunião tensa com o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, e o conselheiro de Segurança Nacional, Ajit Doval. A Índia também assinou um novo acordo de fronteira para reduzir as tensões entre tropas com a China e avançar em direção a uma solução negociada. Por outro lado, a China respondeu abrindo a peregrinação de Mansarovar, no Tibete, para peregrinos indianos. E durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, a visita do primeiro-ministro indiano Modi à China foi coberta de forma extremamente entusiástica e com dignidade pela grande mídia chinesa e pelos círculos oficiais. O que torna isso ainda mais marcante é o momento em que ocorre. Essas mudanças acontecem apesar dos recentes confrontos entre Índia e China no Vale de Galwan, e apesar da percepção generalizada na Índia de que a China apoiou o Paquistão durante a recente escalada de 8 dias entre Índia e Paquistão, o que Pequim, é claro, negou. Claramente, Delhi reconheceu uma urgência mais profunda. Resistir à ordem coercitiva de Washington exige cooperação com a China, não um confronto interminável. Essa normalização entre Índia e China é histórica. Ela permite que a Rússia, que mantém laços inquebráveis com ambos os países, consolide o BRICS como um eixo geopolítico e econômico. Na verdade, pela primeira vez desde o declínio do movimento dos não-alinhados nos anos 1980, o Sul Global está recuperando uma política coletiva anti-imperialista coerente. Ironicamente, é a agressividade de Trump e de sua classe bilionária que criou as condições para esse renascimento, empurrando Índia e China, antes adversários, para um terreno comum. Nossa previsão é clara. Independentemente da velocidade ou profundidade da nascente normalização entre Índia e China, um novo capítulo da história geopolítica já começou. O século asiático está tomando forma, e as grandes potências da Ásia estão escrevendo suas próprias histórias de forma autônoma, com cada vez menos influência ocidental. Há um ano, isso era mera especulação. Mas como diz o ditado, há semanas em que décadas acontecem. As últimas semanas criaram ondas que durarão décadas, e cada vez menos nações voltarão a confiar no bilionário Raj do Ocidente. Ei, YouTube, se você assistiu ao nosso programa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Você também pode conferir nosso Substack, onde publicamos artigos longos sobre geopolítica, economia e eventos ao redor do mundo. Por fim, não deixe de conferir nossos podcasts, onde combinamos insights confiáveis de nossos convidados com atualizações regulares sobre os acontecimentos atuais. With regular updates on current events.